Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema um pouco complexo, né? Investigar a fraude e a ilusão, com base nos materiais bem instigantes. O objetivo aqui é tentar entender melhor esse fascínio por atalhos, sabe? Pelo engano. E como isso aparece em tantos níveis, do pessoal até o social. Exato. É algo bem presente. E logo de cara, uma imagem forte que as fontes trazem é a de um instante quase invisível. Descrevem como o sopro de um vento entre árvores. Nossa, que poético. Pois é, onde a realidade parece que dobra e a sombra chega prometendo ganho fácil, que cheira a ouro, com aquele sussurro, ninguém vai ver. Essa cumplicidade silenciosa. É uma dança complexa e muitas vezes bem perigosa. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E essa dança, como as fontes lembram, não é de hoje, né? É antiga. Atravessa a história. Que talvez a gente até prefira as sombras na parede à luz da verdade, né? Sim, o conforto do conhecido, mesmo que seja uma ilusão. Exato. E vai até a ética de Aristóteles, que já via a fraude como um desequilíbrio, um desvio da virtude. A gente vê ecos disso em todo lugar. Nas intrigas de palácio, nas malandragens das feiras medievais, até nos alquimistas tentando transformar chumbo em ouro. Será que isso já não era uma metáfora para esse desejo de ganhar sem o esforço? É uma ótima pergunta. Essa busca pelo resultado mágico, né? Pois é. E isso chega até o cinema de hoje. As fontes citam filmes como O Grande Truque ou A Origem. Ah, sim, excelentes exemplos. Que exploram justamente essa linha tênue, quase sedutora, entre o que é real e o que é fabricado. Parece que reflete algo que mexe muito com a gente, né? Com certeza. E o fascinante aqui é como a psicologia parece pegar essas ideias antigas e dar a elas uma estrutura, um nome. Como assim? Bom, Freud, por exemplo, ele provavelmente veria nesse impulso para o atalho uma tensão lá do inconsciente. Sabe, aquele eterno cabo de guerra interno? Entre o que exatamente? Entre a busca pelo prazer imediato, a pulsão de prazer, e as regras sociais que a gente internaliza, a necessidade de adaptação. A fraude, nesse olhar fraudiano, seria uma expressão meio torta de desejos reprimidos. Desejos por poder, reconhecimento. Isso, mas sem querer passar pela jornada do esforço, né? Já o Jung, as fontes também trazem ele, falaria do arquétipo do trickster. O pregador de peças, o enganador. Ah, o trickster. E o que seria exatamente esse arquétipo? É só alguém que, engana os outros? Não só isso. O trickster, como Jung descreve e como ele aparece em vários mitos pelo mundo, é uma figura ambígua, sabe? Muitas vezes ele é amoral. Amoral, não imoral. É diferente. Ele não é necessariamente mau, mas a função dele é quebrar regras, desafiar o que está estabelecido. E, o ponto crucial aqui, ele nos força a encarar nossa própria sombra. A sombra, aquela parte que a gente esconde. Exatamente. Aquela parte que guarda os impulsos, os medos, os desejos, que a gente prefere não admitir. As fontes sugerem que, quando somos tentados por um atalho, por uma fraude, estamos ativando complexos ligados a essa sombra interna. Entendi. E a ilusão, aquela história que a gente conta pra si mesmo, pra justificar, né? Ah, é só dessa vez, não vai prejudicar ninguém. Sim, a gente se convence. Pois é. Essa ilusão funciona como uma espécie de escudo psicológico temporário. Uma armadura temporária, né? Contra o desconforto. Exato. Contra o desconforto ético, contra aquela vozinha interna que sabe que tem algo errado ali. Então, a coisa não fica só na filosofia ou na psicologia. A biologia entra nessa dança também. As fontes indicam que nosso corpo, nosso cérebro, reage fisicamente a essa tensão toda. Aqui é onde fica realmente interessante. Exatamente. A neurociência, segundo o material que a gente viu, mapeia essa experiência de um jeito bem concreto. A simples antecipação daquela recompensa fácil, sabe? Do ganho rápido. Só pensar nisso já dispara algo. Já.
Ativa os circuitos de dopamina no cérebro. São centros de prazer e motivação dando um sim. Uau! Ao mesmo tempo, áreas que avaliam risco e processam emoções, como a ínsula, podem disparar sinais de alerta. É uma tensão. E o núcleo accumbens, que é outra peça-chave no sistema de recompensa, fica ali vibrando com a promessa de gratificação imediata. É uma briga interna no cérebro, então. Quase isso. E o ponto crucial que as fontes destacam é que nesse processo todo, o córtex pré-frontal, que é a nossa central de comando para o julgamento ético, para o planejamento a longo prazo, para o controle dos impulsos. A parte adulta do cérebro, digamos assim. É uma forma de ver, sim. Essa parte pode ser momentaneamente, como dizer, Driblada. contornada. Isso, contornada. É como se a gente desse um bypass na nossa própria bússola moral interna. Um bypass na bússola moral. E o corpo sente isso na hora, né? O material descreve sensações bem físicas mesmo. Sem dúvida nenhuma. Antes mesmo da mente conseguir racionalizar, o corpo já reagiu. Aquela tensão que muita gente sente na boca do estômago, sabe? No plexo solar. Aham, sei bem. É umas perspectivas mais energéticas. Falam de Paracelso, um médico alquimista. Como isso entra na história? Olha, Paracelso, nessa visão que o material apresenta, diria que nesses momentos de tentação para fraude, a nossa energia vital se desequilibra, ela se dispersa. Energia vital. Metaforicamente, é como se o fogo interno do desejo queimasse sem controle, sabe? Sem um propósito construtivo, gerando uma instabilidade. É uma linguagem diferente, claro, mas que aponta para a mesma desarmonia interna que a psicologia e a neurociência descrevem. Faz sentido. Linguagens diferentes para a mesma coisa. Exato. E é por isso que o material também aponta para práticas de reintegração como um caminho de volta ao equilíbrio. Não é só uma questão de pensar certo, mas de sentir e realinhar o corpo e a energia também. Interessante. E que tipo de práticas seriam essas, segundo as fontes que você viu? As fontes mencionam algumas categorias. Falam de técnicas de respiração consciente, os pranayamas do yoga, né? Especialmente aquelas que acalmam o sistema nervoso, tipo esperar mais longamente. A respiração para acalmar. Isso. E práticas corporais que promovem o enraizamento, a conexão com a realidade presente. Citam algumas posturas de yoga, como a da montanha ou do guerreiro Yi, como exemplos que trazem essa estabilidade. Posturas que firmam a gente no chão, literalmente. Exato. Mencionam também o Qigong, que trabalha o fluxo de energia vital, e até visualizações focadas em limpar, em harmonizar essa área do plexo solar, onde a tensão costuma aparecer mais. Entendi. O objetivo comum dessas práticas todas, como o material explica, é reconectar mente, corpo e consciência. É como se fosse afinar um instrumento, sabe? Para que ele possa discernir a melodia da realidade no meio do ruído da ilusão, antes que essa ilusão vire uma falsa verdade. Faz todo sentido. Essa busca por uma coerência interna. Mas assim, essa dinâmica não fica só dentro da gente, né? Ela transborda para o coletivo, para a sociedade. Como as fontes mostram essa conexão? Sim, a conexão é direta. O material dá exemplos bem concretos que a gente vê direto por aí, as grandes fraudes financeiras em empresas que abalam mercados inteiros. Nossa, direto nos noticiários. Pois é, o desvio de dinheiro público que devia ir para a escola, para o hospital, a manipulação de informação para mudar a opinião pública, a propaganda que vende solução mágica e real. É verdade. Mencionam até a manipulação de dados em sistemas de saúde, o que pode ter consequências gravíssimas para as políticas públicas, né? É como se o padrão individual da busca pelo atalho, pela recompensa sem o processo devido, se repetisse em larga escala. E as fontes chegam a apontar fatores sociais que talvez facilitem isso? Que criam um ambiente propício? Apontam sim. Mencionam coisas como mecanismos de supervisão e controle que são fracos ou que falham, né? Altos níveis de desigualdade social que podem gerar ressentimento e até uma justificativa interna para transgredir. Tipo, o sistema é injusto, então eu também posso ser. Exatamente essa linha de pensamento.
E também uma cultura de competição muito, muito acirrada, onde o fim parece justificar os meios. Nossa, é complexo. E é interessante notar como isso se reflete até na nossa linguagem do dia a dia. Palavras que a gente usa sem nem pensar. Atalho, truque, dá um jeitinho. Ah, o famoso jeitinho brasileiro. Esse mesmo. Promessa rápida, expectativa sem esforço. Todas essas expressões carregam essa energia da busca por um resultado sem o processo. E aí vem aquela pergunta incômoda que o material levanta. E se ninguém descobrir, ainda assim há errado? Essa pergunta é crucial. Isso levanta uma questão importante sobre onde o erro realmente mora, né? A perspectiva que emerge das fontes é que o impacto primário é interno. Ele acontece antes de qualquer consequência externa. Dentro da pessoa. Dentro da consciência e, como a gente viu, no corpo da pessoa. Essa sombra se manifesta não só nos grandes esquemas, mas nas nossas relações mais próximas também. No dia a dia. Como? Pode ser aquela manipulação sutil para conseguir afeto ou atenção, sabe? A construção de uma imagem super idealizada nas redes sociais que não bate com a realidade. O famoso filtro. Não só de foto, mas de vida. Perfeito. O elogio calculado, a performance constante para esconder inseguranças. E no trabalho a lógica é a mesma. Ajustar um relatório aqui, inflar o currículo ali, pegar um atalho antiético para bater uma meta, omitir um detalhe crucial numa negociação, pequenas ou grandes trapaças. Exato. E tem uma citação poética nas fontes que eu achei que captura isso muito bem. O caminho curto é doce, mas deixa gosto amargo na alma. Gosto amargo na alma? Forte isso. Esse gosto amargo é a dissonância interna, a pequena fratura na integridade que a pessoa sente, mesmo que ninguém mais perceba. É impressionante como as fontes mostram esse padrão se repetindo ao longo do tempo. Desde as fraudes lá nos mercados medievais ou as buscas dos alquimistas pelo ouro fácil, até os escândalos de corrupção de hoje, as pirâmides financeiras. Parece que a dinâmica essencial, essa tensão entre a ilusão e a ética, continua a mesma. Só mudam os cenários, né? Exatamente a mesma. E o material ajuda a gente a identificar os sinais dessa dinâmica em ação, tanto na gente quanto nos outros. Tipo, como diferenciar a consciência positiva, mais íntegra, da sombra, da fraude e da ilusão. E quais seriam esses sinais? Olha, os sinais positivos, segundo as fontes, incluem uma resistência a esses atalhos fáceis que comprometem a ética, sabe? Uma busca por alinhar o que se pensa, o que se fala e o que se faz, a tal da integridade. Coerência. Isso, coerência. A valorização do processo, do esforço. Isso geralmente vem junto com uma sensação de calma interna, de clareza. Por outro lado, os sinais da sombra seriam quase o espelho disso. Uma ansiedade por resultado rápido a qualquer custo, a impaciência. Muita impaciência. Tendência à manipulação, uma clara desconexão entre o discurso e a ação, tensão física crônica e até uma certa dificuldade em perceber ou honrar as próprias sensações do corpo. É como estar sempre um passo à frente da própria verdade interna. Desconectado de si mesmo, de certa forma. Totalmente. Para quem está ouvindo isso e pensa, ok, como eu posso trabalhar essa consciência em mim? As fontes sugerem caminhos práticos. Além daquelas práticas corporais que você já comentou. Sugerem sim. Falam, por exemplo, de usar a meditação de um jeito focado, visualizar uma luz clara, purificadora, dissolvendo os impulsos de ceder à ilusão ou ao atalho fácil. Visualização. Imaginar que cada escolha ética que você faz fortalece essa luz interna. Sugerem também invocar mentalmente figuras que simbolizam sabedoria e equilíbrio, como se fossem mentores internos, para ajudar a lembrar que o caminho autêntico, embora talvez mais lento, é o que traz a satisfação real, duradoura. Gostei dessa ideia de fortalecer a luz interna. É uma imagem poderosa. E tem outra imagem muito forte nas fontes. A de escrever, mesmo que simbolicamente, uma carta de coisas não ditas para si mesmo. Como assim? Algo como reconhecer internamente, sabe? Olha, eu sei que tive a opção do atalho, da pequena fraude, da ilusão conveniente ali, e ao escolher não seguir por aí, eu reconheço a minha sombra, mas eu também fortaleço a luz da minha própria integridade. É um ato de autoobservação
E escolha consciente. Exatamente. Fica claro que lidar com fraude e ilusão, seja interna ou externamente, exige essa abordagem múltipla: consciência psicológica, atenção ao corpo, reflexão ética, compreensão histórica e até, para algumas pessoas, uma dimensão de conexão com valores mais profundos que o ganho imediato. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? São fundamentalmente ecos da nossa própria sombra humana, aquela parte que busca o prazer fácil, que teme o esforço, que se encanta com promessa vazia. E esses ecos internos não ficam só dentro da gente, né? Eles ressoam nas nossas relações, no trabalho, na sociedade como um todo. É um espelho. Mas a boa notícia, talvez, é que cada escolha consciente, cada não que a gente diz pro atalho sedutor, cada pequeno ato de integridade, é um passo para dissolver essa sombra e fortalecer uma luz interna. Uma luz que pode, sim, trazer mais harmonia para a gente e para o mundo ao redor. Com certeza. E para fechar, tem uma reflexão provocativa que as fontes deixam no ar. Talvez essa sombra da fraude, da ilusão, apesar de todo o perigo e potencial destrutivo, funcione como um mestre silencioso. Um mestre silencioso? Como assim? Ela nos força a aprender sobre os nossos limites, sobre paciência, sobre a diferença entre o que brilha fácil e o que tem valor de verdade, sobre a autenticidade. Os atalhos, no fim das contas, são sempre testes à nossa integridade. Testes? É. E quem sabe a verdadeira recompensa, o verdadeiro ouro, não esteja na miragem de um destino alcançado rapidinho, mas sim na riqueza da própria jornada, quando ela é percorrida com presença e com verdade. Fica aí a reflexão pra gente.